Sou o Guilherme Magalhães, trabalho na CUF e acho que este desafio do Jorge de vir aqui hoje falar convosco resulta de um outro desafio que o Rui Diniz me fez na CUF aqui há pouco tempo. Eu passei aqui por um período em que estive doente e o ano passado impediu-me de estar no encontro de quadros da CUF e o Rui aproveitou essa ocasião o ano passado para pôr quase 1000 pessoas a desejarem boa sorte. E achou que este ano era adequado, se calhar, eu vir agradecer às pessoas a boa sorte. Não foi assim, mas o Rui desafiou-me para eu vir dar o meu testemunho nesse encontro de quadros. Não me deve ter saído mal, porque o Jorge soube disso, achou que eu me saí razoavelmente, desafiou-me, porque é que não vens à SES dar o teu testemunho? Eu hesitei, hesitar não é a melhor palavra. Não hesitei, tive vontade de vir, porque se aquilo que eu tenho para partilhar convosco for útil, fico verdadeiramente contente com isso. Mas fiquei aflito, assustado, porque para partilhar convosco duas coisas muito simples, que é o que eu tenho para partilhar convosco, implica dar-vos contexto. E esse contexto implica falar-vos da minha vida pessoal e familiar. E isso é sempre arriscado. Pode não ser bem interpretado, posso eu não sair muito bem, estar a falar da minha vida, mas só vejo amigos. A audiência é certamente muito benevolente e, portanto, espero que compreendam bem a história que vos vou contar e aquilo que depois quero partilhar convosco. Eu sou doente oncológico já há bastantes anos. Tive o meu primeiro cancro em 2009, o segundo em 2016 e no final de 21 fui diagnosticado com o terceiro cancro, desta vez um bocadinho mais complicado, uma leucemia, que me disseram que não tinha cura. E a gente fica muito assustados. E disseram, bem, há uma chance que é um transplante. Eu na altura nem percebi, disse, então bora ao transplante, vamos a isso. Espera aí, isso não é assim de um dia para o outro, é preciso um dador, é preciso ser preparado, demora, enfim. E de facto demorei 1 ano e meio, lá me aguentaram com quimioterapia. E de facto o ano passado, em maio, entrei de facto para transplante no IPO de Lisboa. Para entrarmos para transplante passamos por um período em que nos veem de uma ponta à outra porque não se pode ir para transplante com nada, porque como vamos ser imunossuprimidos, qualquer problema num dente se pode transformar numa complicação muito grave. E, portanto, naquele mês final antes de entrar, fui visto e revisto, e entre isso, N testes Covid. Fiz teste de Covid 3 dias antes de entrar, 2 dias antes de entrar, na véspera de entrar, e lá entrei para o IPO a meio de maio do ano passado. Aquilo começa-se por uns dias de imunossupressão, e por volta de 9, 10 dias depois faz, então, de facto, o transplante. Lá fiz o transplante, estava já no período pós-transplante, uma vez mais 10 dias pós-transplante, entra-me de repente no quarto adentro uma médica, a doutora Susana, mascarada. Guilherme, tenho uma notícia difícil para lhe dar. Então diga, você foi diagnosticado com Covid. Apanhei Covid em isolamento no IPO de Lisboa. Eu que tive anos e anos não apanhei Covid, os meus colegas na CUF andavam de máscara para não me pegarem Covid, eu, sem nada, fui apanhar Covid em isolamento no IPO de Lisboa. O que se passou foi, coitada, uma senhora da copa das comidas, pressupõe-se que deve ter sido ela a passar-me o Covid nos tabuleiros das comidas ou isso, porque ela teve Covid, de facto, depois teve de ir para casa e acha-se que foi ela. Bom, a médica veio-me dizer isto e confrontou-me com uma realidade também difícil pelos médicos, disse, olha, Guilherme, isto é mau, francamente mau, porque você está completamente imunossuprimido pós-transplante e nós não sabemos o que pode acontecer. Seja com a evolução da doença do Covid em si numa pessoa completamente imunossuprimida, não temos literatura sobre isto, porque não encontramos casos de pessoas que tenham apanhado Covid em isolamento imunossuprimidas. Sabemos que há casos de pessoas que apanharam já depois de terem tido alta do isolamento, apanharam na comunidade e que o Covid afeta o transplante. Afeta a medula, mas as pessoas depois recuperam e tal. Bem, portanto, estamos preocupados, porque se a doença progride em si, pulmões e etc., isto pode ser mau, e estamos preocupados com o transplante. De facto, o transplante acabou por prejudicar definitivamente o enxerto do primeiro transplante, o que me obrigou a segundo transplante. E, portanto, em vez de estar internado, isolado, 4 semanas, acabei por estar isolado, uns longos, para mim, 93 dias, 3 meses e pouco, em isolamento, no IPO de Lisboa, o que foi profundamente chato, chamada muito oportuna. E, desculpem, por isto em silêncio, o que já devia ter feito antes. E portanto, acabou por ser um longo período.
Porquê é que eu vos estou a contar isto? Que é uma historieta mais pessoal aqui de um período da minha vida, porque quero partilhar convosco o que eu recordo deste período, o que me ficou, o que me marcou deste período. E acima de tudo, aquilo que me marcou, para além dos episódios de saúde, de dias melhores, dias piores, da dor disto, da dor daquilo, que passei por muita coisa, mas o que recordo é as pessoas. E o que as pessoas fizeram por mim, neste período. Vou-vos dar um par de exemplos. Recordo a Dona Teresa Auxiliar, que era uma senhora muito engraçada, que não se conformava por os pijamas que me vinham parar ao quarto. Aquilo consome-se muito pijama dia. Estão-nos sempre a fazer coisas e sujam-se. E consumimos 2, 3 pijamas dia. E ao meu quarto vinham regularmente parar pijamas XL e XXL. E eu ficava ridículo naquilo, porque os pijamas, a abertura daqueles pijamas do hospital ficava-me quase pelo umbigo, as calças tinha de fazer virolas até ao joelho para cima, parecia que andava numa cheia, ficava um saco de batatas autêntico. E esta senhora percorria o IPO todo, outros serviços, zona de internamento, para me arranjar pijamas de tamanho médio. E fez isto N vezes. E aparecia muitas vezes com um sorriso: arranjei-lhe mais 2. Então onde é que arranjou? Arranjei não sei aonde, no serviço de enfermaria lá em cima. Fazia-me isto. E eu recordo a Teresa e o esforço que ela punha em pôr mais composto, em que eu tivesse mais conforto. Recordo o Filipe, sou Filipe, um auxiliar também, que várias vezes durante a noite me foi buscar medicamentos longe do IPO, mas recordo particularmente houve uma noite em que eu tive uma chatice grande, desenvolvi uma sepsis e tive francamente mal. Felizmente estava de serviço a minha querida prima Marta Pires de Lima, era a médica que estava de urgência nessa noite no IPO e que me lá safou. Eu tive francamente mal, coração a 180, tremores, enfim. E uma data de gente à minha volta, médicos, enfermeiros, eu na cama nem conseguia falar, e via pela janela do quarto, uma janelinha que dá para o corredor, via o senhor Filipe, lá de fora, com um ar de preocupação enorme, verdadeiramente preocupado, olhar para mim. E não me hei de esquecer dessa cara nesse dia e de muitas outras vezes que o Filipe veio ter comigo. Conto-vos, este senhor Filipe é uma pessoa absolutamente extraordinária. Recentemente, a minha mãe está numa residência aqui em Lisboa, num Domus, e quando fui visitar a minha mãe, encontro lá o seu Filipe, um dia ao fim da tarde. Então, Filipe, fiz uma festa que está aqui a fazer, você... engenheiro, sabe, vim aqui porque há uma médica lá do IPO que tem cá a mãe. A mãe é muito ansiosa e tal, e a sua doutora vem todos os dias deitar a mãe, acompanhar a mãe quando a mãe se vai deitar. Como ela hoje não podia vir, eu nem conheço a senhora, mas ofereci-me para vir. É absolutamente extraordinário a generosidade desta pessoa. Recorda a Dona Arminda, talvez a mais deliciosa de todas. Dona Arminda das limpezas, que vinha limpar o quarto todos os dias. Como eu estava com Covid, quem vinha ao meu quarto tinha imenso transtorno, tinha de vir com aqueles equipamentos de proteção de plástico. Então a Dona Arminda, coitadinha, vinha limpar o quarto com um fato de plástico enorme, capacete com uma viseira, coitadinha cheia de apetrechos, suava lá dentro, que nem uma Madonna. E eu um dia, pelo sotaque, ela a falar comigo, eu olho para ela: Dona Arminda, a senhora de onde é? E ela: engenheiro, o senhor não sabe. Sou de uma terra no norte. Dona Arminda, aonde? Sou de Enriada, uma freguesia de Rezende. Dona Arminda, Rezende é o sítio da minha família. E do António também. É de onde eu sou, a Rezende da minha família. Bem, a Dona Arminda era de Rezende. Daí em diante, ela costumava demorar 20 minutos a limpar o meu quarto, passou a demorar quase 40 minutos, 1 hora. Ficava à conversa comigo e cantada. Recordo a Dona Arminda, com um grande carinho. Recordo, finalmente, também a enfermeira Catarina, que um dia estourou com os meus catéteres. Eu estava deitado, os enfermeiros têm que fazer muito procedimento, ela veio fazer um procedimento comigo, tinha desmontado os tubos que ligam aos catéteres, tinha-os trancado para aquilo não sair sangue, como é evidente, está ligado à veia diretamente, e quando vem remontar a ligação às máquinas, esqueceu-se de destravar o catéter, de desbloquear. É claro que ligado às máquinas o catéter estourou, paf, era o meu quarto catéter. E eu fico a jorrar sangue por todos os lados, a Catarina: ai meu Deus, o que eu fiz? E ajoelho ao meu lado da cama: ai meu Deus,
Oh, a rapariga, tinha lá calma. Vai lá chamar a enfermeira-chefe. Eles deitavam sangue por todos os lados, parecia uma mangueira. E eu cheio de sangue. E ela lá foi lá correr, lá trouxe a enfermeira-chefe. Isto era um dia de greve de médicos no SNS. E, portanto, não havia médicos para me substituírem o catéter, o que era urgente, porque eu precisava das quimioterapias e das medicações e não sei o quê. Lá fizeram um conjunto de cinemas ao fim da tarde no IPO. Lá veio um médico que se prontificou a vir, uma equipa de enfermagem, uma anestesista, abriram o bloco do IPO que estava fechado e por volta das 10 da noite eu já estava de volta ao meu quarto com o meu quarto catéter. Estas histórias todas para vos dizer que disto tudo retenho as pessoas e retenho o amor que me deram. Na minha cabeça podia ser dado a pensar que estas pessoas não fizeram mais que a sua obrigação, mas fizeram muito mais. Fizeram muito mais que a sua obrigação. Foram bem mais longe do que isso. Fizeram por amor, deram um amor gratuito, sem lhes dar nada de volta. Não os posso premiar, eu era não mais do que um mero doente, mais um do SNS, no meio dos milhares que passam pelo SNS, era apenas mais um. Mas todas estas pessoas, e outras mais, deram bem mais do que aquilo que, num sentido estritamente profissional, era suposto. Eu fui beneficiário direto disso. E nem elas sonharão que eu hoje estou aqui a falar delas e que disse o seu nome. Portanto, eu não lhes dei nada de volta. Foi um amor genuíno, gratuito. Impactou-me muito, porque também faço parte dos grupos Cristos na empresa e, em contexto de trabalho, eu fui beneficiário do amor ao próximo. E logo aí, também de sinais de Deus. Às vezes era mais dado a procurar sinais espetaculares de Deus e aqui vivenciei-os da forma mais simples, mas mais real. Fui beneficiário do amor destas pessoas, genuíno, gratuito e espontâneo. A segunda coisa que vos quero falar é da presença de Deus ao longo do meu percurso e o da minha família, que foi um pouco mais complicado para a minha família também neste período. Estava eu internamente em isolamento no IPO e a minha mulher Luísa, que já vivia condicionada por uma doença autoimune degenerativa, sem cura, desde 2010, foi diagnosticada com cancro, com uma condição oncológica muito avançada. Grau 4, metastizado, ossos, cabeça, uma situação muito avançada, muito difícil. E obviamente, o isolamento, no meio disto tudo, o contexto pesado, e os meus amigos, obviamente, também ficavam impressionados. É para o que vocês estão a viver, é chato. E é evidente que passámos por momentos de desânimo, de dúvida, Mas quero partilhar convosco que, mesmo no IPO, quando à noite os momentos mais difíceis eram talvez ao adormecer, à noite, tudo escuro, gente, porque é isto, meu Deus? E bastavam-me 2, 3 pais nossos e a paz voltava muito intensamente. Perguntei-me várias vezes, será que a oração é um paliativo psicológico? Será que consigo com isto, é um paliativo psicológico? E acreditem-me, não, é muito mais do que isso. Não é um paliativo psicológico, é de facto a presença de Deus quando lhe pedimos e abrimos o coração e o dom da fé que nos traz paz, que nos permitiu ir vivendo e superando tudo ao longo deste percurso, muito pela mão de Deus, sempre com alegria. A Luísa, minha mulher, acabou por morrer agora no dia 19 de maio e deu-nos ela um testemunho enorme da paz que Deus nos dá quando lhe abrimos o coração. Foi um percurso absolutamente extraordinário e em que nos últimos momentos da sua vida, ela morreu num domingo e na sexta-feira pediu-me ao Guilherme, gostava de falar com o Padre António. O Padre António é um padre que ela conhecia bem, nosso amigo, o Padre António Matos, e ficou aflito, estava em Fátima e conseguiu vir no sábado. E teve com a Luísa nos últimos momentos em que a Luísa ainda esteve consciente e com capacidade de falar, e quando ele lhe perguntou ao Luísa, enfim, deu-lhe a unção dos doentes e falámos ali um bocado e rezámos, depois perguntou-lhe ao Luísa o que quer de mim, o que é que me quer pedir? E a Luísa disse, olha, eu já não lhe preciso pedir nada, confio em Deus, estou na mão de Deus,
E aquilo que eu mais receava, que era a minha família, também já confio. Portanto, já estava na situação em que não só ela entregue, mas como confiando que aquilo que a preocupava também ficava entregue. E pediu só a especial proteção de Nossa Senhora, então rezámos uma Ave Maria e deixou-nos com este testemunho. Depois partiu no domingo à noite e deixou-nos com este testemunho. A presença de Deus foi o elemento mais marcante para nós. E não é no desfecho. Como imaginam, várias vezes pedi a Deus que os desfechos fossem desfechos que eu gostava. Não estes que a gente às vezes não entende, da morte de uma pessoa querida. Mas, de facto, a oração que Jesus nos ensinou não diz faz-nos a cada um a nossa vontade, diz faça-se a vossa vontade assim na terra como no céu. E foi a oração que Jesus nos ensinou. E, portanto, a minha experiência é que, se abrirmos o coração, se aceitarmos, Deus nos dá a mão. E onde se percebe não é nos desfechos, é no percurso. É ao longo do percurso. E quero-vos dar testemunho de que tenho sentido vivamente, ao longo desta história, a presença de Deus no nosso percurso. Que é gratuita, que é uma dádiva, mas pela qual estou muito grato, e ao longo do percurso, não nos desfechos que muitas vezes não são os que queríamos, ou que planeávamos, ou que desejávamos, mas é ao longo do percurso. Para mim ficou muito evidente que só Deus, de facto, nos permite ver bem para além das evidências do mundo com que tantas vezes lidamos. Muito obrigado pela vossa paciência, era isto que tinha para partilhar convosco, e muito obrigado.